específico que lhe pudesse trazer, se calhar, destaque na Bíblia, ou então pudesse lhe tornar muito próximo, talvez, como nós entendemos hoje, né? Pessoas que desempenham um dom, pessoas que Deus usa num dom porque são próximas de Deus. Entretanto, esse mesmo Lázaro que é retratado como um certo homem chamado Lázaro, um certo Lázaro, ele não precisou de ter um ministério, não precisou de fazer uso de um dom específico para que se tornasse amigo de Jesus. Lázaro não precisou ter um ministério profético, não precisou fazer sinais para ganhar aproximação de intimidade e amizade com Cristo. O que nos faz perceber que ministério não nos torna íntimos de Deus. Dons não nos fazem íntimos de Deus. Porque tem pessoas que têm dons, têm ministério, exercem uma função específica e grande, mas não têm caráter, não têm intimidade com Cristo. São aquele tipo de pessoas que Jesus vai dizer no último dia: fizeste meu nome, curaste meu nome, mas nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Então o mais importante para nós não é apenas servir, não é fazer alguma coisa de destaque que nos faça conhecido, mas é sermos conhecidos por aquele que nos dá a missão. A missão não é mais importante do que aquele que envia. A missão não é maior do que quem nos coloca no serviço. Então não se preocupe ainda em fazer alguma coisa. Não se preocupe ainda em ser destacado por alguma coisa. Conheça quem manda fazer todas essas coisas. Eu sempre gosto de falar das duas jumentas famosas na Bíblia. São duas jumentas famosas. Uma ficou famosa porque falou palavras. A jumenta que conversou com Balaão, que repreendeu o profeta. Ela é famosa na Bíblia, destacada porque falou. É o único episódio na Bíblia onde um animal falou com alguém. Então ela é famosa por falar, por dizer palavras. Só que tem mais uma jumenta na Bíblia também que é famosa. Só que essa jumenta famosa não é famosa porque falou, mas é famosa porque carregou a palavra. Aleluia. Uns são conhecidos porque falam palavras. Uns não precisam ser conhecidos porque falam, mas porque carregam a palavra. Amém. Quando Jesus foi levantado por aquela jumenta, foi levado na entrada triunfal, colocaram ramos, colocaram panos. Tudo aquilo era para glorificar Jesus. Era para exaltar Jesus. Era para a glória de Cristo. Mas quem colocou os pés? A jumenta que carregou Jesus. Para nos fazer perceber quem carrega Jesus, Jesus também lhe carrega. Quem eleva Jesus, Jesus também lhe eleva. Quem apresenta Jesus, Jesus também lhe representa e lhe faz conhecido. Então, muito mais do que fazer, nós devemos conhecer quem manda fazer. E Lázaro é esse tipo de pessoa que não fez coisa grande, mas conheceu a pessoa grande. Foi amigo da pessoa grande. Tanto que quando ele ficou doente, não foi como os outros que corriam até Jesus, que eles levavam doentes até Jesus. Jesus é que foi atrás do seu amigo Lázaro, porque eles tinham relação de intimidade. Aleluia. Amém. Agora, nesse texto, quando nós olhamos a narrativa, a história desse versículo todo, ela se resume ou se centraliza na pessoa de Lázaro. Lázaro é a pessoa pela qual o versículo foi escrito, porque ele morreu, foi amigo de Jesus e ressuscitou. Mas o que chama a atenção nesse versículo, ou nesse texto, no versículo 2, é que mesmo no texto que conta a história de Lázaro, mesmo no texto que se resume a falar de Lázaro, ela abre um parêntese para falar de uma mulher, Marta. A Bíblia diz que essa jovem, essa senhora, ela, num episódio dos evangelhos, ela estava enferma, ou estava passando por uma situação difícil que Paulo menciona. E num dado momento ela entrou no lugar onde estava Jesus, derramou um perfume caro aos pés de Jesus e com seu cabelo limpou aos pés de Jesus. E de acordo com o texto, Jesus disse que o gesto que ela fez seria mencionado sempre que o evangelho fosse pregado. Aí nós percebemos que na história de Lázaro, no texto que retrata a história de um homem, a história de uma outra mulher acabou entrando, mesmo sem ela ser a pessoa principal. Por quê? Porque pessoas que fazem história, mesmo andando com pessoas que têm sua própria história, acabam também vivendo sua história também. Isso vocês estão a perceber? Eu disse que o tema é história dos que fazem história. Há pessoas que vão fazer história, vão ser grandes, vão fazer obras grandes. E vai ter pessoas que nem são grandes como ele, mas vão caminhar com essa pessoa grande. Só que pelo fato de andarem com essa pessoa, não quer dizer que a vida deles vai se resumir na história da pessoa que eles estão a andar. Mas Deus também vai abrir uma porta para também fazer a sua própria história. Amém. Aleluia. Por isso podemos seguir alguém, podemos ser inspirados por alguém, mas Deus tem um dom específico, um chamado específico para a nossa vida. E quem não entende isso, acaba vivendo a história do outro, na história do outro, e não vive a história dele na história do outro.
Aleluia. Existem pessoas que só vão ficar grandes porque estão a andar próximo de alguém. Tal como aconteceu com o sobrinho de Abraão. Ele enriqueceu, prosperou porque andou com Abraão. O chamado naquele texto era Abraão. O que tinha a missão, que tinha a promessa, que tinha a jornada profética era Abraão. E quando o seu sobrinho se colocou da mesma rota dele, acabou se beneficiando e prosperou. Amém. Ficou grande. Glória a Deus. Do mesmo modo, existem pessoas que só vão ser grandes ou fazer alguma coisa relevante porque vão ficar próximo de alguém também que tem uma história relevante. Amém. Existem pessoas que vão fazer coisas grandes porque vão fazer dentro do ministério de alguém. Por isso mesmo é que há pessoas que Deus convocou no ministério, mas o trabalho dele é servir alguém que Deus colocou antes do ministério. Amém. Sabe, tem uma história curiosa sobre isso, né? É do homem que eu esqueci o nome desse pastor, mas ele é o pastor adjunto do pastor Chris. Ele é um homem que é muito bom na administração. Deus também lhe usa muito no aconselhamento e também algumas vezes na cura. E uma vez vieram até ele e perguntaram: "Pá, você também tem chamado, também tens ministério, né? Também mostras que tens responsabilidade grande, tens dons. Por que também não sais e vais começar uma obra só tua?" Ele respondeu que eu só faço o que eu faço porque Deus me conectou com esse homem. Amém. Eu só cheguei até onde cheguei porque Deus me colocou no caminho desse homem. Amém. Então, no chamado desse homem também fui chamado e estou a fazer o trabalho. Glória a Deus. Por isso, nem todo mundo tem que fazer alguma coisa grande. Uns vão trabalhar no trabalho de quem Deus deu responsabilidade grande. Uns vão servir nas mãos de quem Deus colocou uma obra grande. Aleluia. Por isso, nós devemos entender quais são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho como despertador do nosso destino profético. Amém. Sabe, quando você olha no livro de Atos, você percebe Paulo andando com Bernabé. Mas no momento Paulo e Bernabé se separam. E quando se separam, você ouve sempre a história de Paulo a continuar. A jornada de Paulo a continuar, os milagres a continuar, a missão a avançar. Mas Bernabé esquecido da jornada. Por quê? Porque ele se separou com quem Deus lhe conectou profeticamente para ir mais além. Aleluia. Então não se desligue de pessoas que Deus colocou para você fazer uma fusão com Ele e viver a tua própria história. Porque existem histórias nossas que são vividas dentro da história de alguém. Nem todo mundo vai começar uma obra nova. Alguns vão dar continuação de obra de uma obra que Deus começou com outra pessoa. Deus chamou Abraão. Vai para a terra que te mostrou. Que te mostrarei, ou te mostrei. E Abraão seguiu. Abraão andou até um certo lugar e terminou. Surgiu Isaac e deu sequência do trabalho. Isaac terminou, Jacó veio, continuou com a jornada, até que chegaram no destino. Quer dizer, Deus foi levantando pessoas que deram um passo, levantou outros que deram um passo, mas cada um deles esteve conectado a quem Deus colocou primeiro. Então a história nossa que vai ser feita baseada na história de alguém que Deus já colocou primeiro no caminho. Aleluia. Então não tenha desejo de querer fazer só coisa tua. Não tenha desejo de querer fazer só coisa diferente. Aprenda a andar com quem Deus já colocou primeiro. Porque há chamados que são chamados do chamado de alguém. Aleluia. Amém. Há pessoas que vão fazer história e outros vão viver na história desse homem. Mas também há pessoas que vão andar com quem está a fazer história. E a parte da história deles é registrar a história do outro. Aleluia. É como Lucas, o médico amado. Ele não é conhecido por milagres, não é conhecido por pregações e sinais, mas ele é conhecido porque foi alguém que registrou a história de alguém. Ele andou com Paulo, viu o que Paulo fazia e escreveu a história de Paulo. E ele hoje é conhecido porque ele foi alguém que escreveu a história do outro. História de Paulo, história dos apóstolos, história de Jesus. E dá para perceber que as histórias se complementam. Há quem vai ser chamado para fazer uma história. Há uns que vão ser chamados na história dessa pessoa, mas há uns que vão resistir essa mesma história. Há uns que vão servir de farol para que o nome de alguém nunca se apague. Aleluia. Por isso é que há pessoas que Deus está a levantar nesse lugar, que por mais que um dia nós não estivemos mais aqui, mas alguém vai fazer com que se lembrem dos que começaram esse trabalho. Aleluia. Então faça parte da história, viva a história, se envolva e registre também a história. Aleluia. Agora, tem um terceiro grupo, e esse que eu quero falar aqui com destaque, daqueles que não são chamados para viver a história de alguém,
daqueles também que não são chamados para registrar a história dos outros, mas daqueles que são chamados para fazer a sua própria história. Eu disse que o tema é a história dos que fazem história. Quer dizer, a história de alguém que, mesmo estando na história de alguém, ele consegue abrir uma porta para fazer sua própria história. Mesmo estando conectado ao chamado de alguém, mesmo estando ligado ao serviço de alguém, mesmo se infiltrando na história de uma outra pessoa, mas Deus consegue lhe levantar para fazer também uma outra história. É sobre esses que nós queremos falar. E nesse texto que nós lemos primeiro, ela mostra isso. Jesus entrou na casa de Simão. E enquanto comia, conversava com os homens lá, os seus discípulos, essa jovem entrou naquela casa. Não sei o que ela estava a passar, se é doença, se é enfermidade ou uma outra situação, mas ela veio e realizou um ato profético. Ato que lhe rendeu aquela declaração de Jesus, que não importa onde for pregado o Evangelho, o nome dela vai ser lembrado. Por quê? Porque ela fez alguma coisa que marcou Jesus e marcou todo mundo que estava naquela sala. Ela fez um ato que, mesmo ela não tendo parte naquela história, não tendo parte naquela conversa, mas ela entrou naquela situação, naquele cenário, e acabou fazendo algo que também levantou uma nova história. Deus, irmãos, estão a perceber? Ela estava na sua casa, na sua vida, não era conhecida, não tinha destaque, não tinha uma história, mas ela entrou numa casa onde estava Jesus, os discípulos e mais outras pessoas que tinham suas próprias histórias, que estavam lá a criar uma nova história também. Só que quando ela entrou naquela casa, ela fez algo profético. Ela fez um ato que fez com que ela, mesmo sem pertencer àquela história, acabou ganhando sua própria história. Ela foi uma moça, uma pessoa que fez uma história que fez com que ela fosse contada. Mas agora a questão é, o que ela fez? Como é que ela fez para que ela ganhasse esse destaque? Quais são os passos que ela deu para que ela fizesse uma história que fosse contada? Primeiro, é que essa mesma jovem, ela entrou num lugar, num ambiente onde ela não era contada. Ela entrou num lugar, entrou numa casa onde ela não tinha parte. O que isso nos faz perceber? Que pessoas que querem fazer história são pessoas ousadas. Aleluia. Aleluia. Pessoas que vão fazer história nessa terra, pessoas que vão se lembrar deles nessa terra, são pessoas que vão se atrever a entrar num lugar que não tinham nome, a entrar em casas que não eram contadas, a fazer coisas que ninguém mais se atreveu a fazer. Existem muita gente na terra, bilhões de pessoas, mas nomes como Hitler nunca vão ser apagados. Porque Hitler teve a ousadia de criar uma guerra para o mundo todo. Qual era o corajoso nesse mundo que vai se atrever a guerrear com todos os países do mundo? Nem Putin tem esse pensamento. Mas Hitler foi tão ousado que entendeu na cabeça dele que eu posso dominar o mundo todo, a Europa, e saiu. Mesmo morrendo, o nome dele ficou. Amém. Aleluia. E uma pessoa disse que, por exemplo, o nome é Paulo. Paulo é um nome comum. Aqui tem muitos Paulos, se calhar. Deve ter um sobrenome, o nome do meio, o primeiro nome é Paulo. Se você ir no culto falar Paulo, vai levantar muita gente. Só que os Paulos que vão se levantar, você se calhar não os conhece, né? Ou se conheces, é porque são teus próximos. Mas se você mencionar Paulo no culto, onde é que a mente vai nos levar? No apóstolo, não é no irmão que está aqui que é Paulo. Não é no vizinho, no primo, vais pensar logo no apóstolo. Por quê? Porque Paulo fez algo que se tornou maior do que ele e marcou o nome dele. Paulo é um nome comum, mas Paulo fez algo em comum que marcou o nome dele. É tipo dos santos. Tem um dos santos aqui? Não, né? Mas se eu falar agora dos santos, quem vai vir na vossa mente? O Zedu. O santo que não era santo, mas que santificou os cofres do Estado. Separou. Santidade é separar, então separou uma parte para. Então é isso que acontece. Pessoas em comum, mas que fazem uma coisa em comum que vai marcar gerações. Que por mais que venham outros que não viveram o tempo dele, mas vão se lembrar do nome.
Vão se lembrar da pessoa, do nome. Então nós devemos fazer coisas em comuns. Devemos ter essa atitude ousada de nos arriscarmos a fazer o que ninguém mais quer fazer. Aleluia. Devemos ter coragem de receber uma responsabilidade de Deus e termos a ousadia de ir no caminho e fazer a coisa. Os grandes missionários que nós ouvimos, nós lemos histórias, são pessoas assim. Deixaram conforto e viajaram para a terra distante e marcaram gerações. Morreram, mas a história ficou a inspirar outras pessoas. Do mesmo modo, se você quer fazer história, mesmo estando dentro da história de outros, faça coisas de forma ousada. Tenha ousadia. Assim como aqueles 4 homens que levantaram aquele abrigo e levaram. Da porta não tinha como entrar. Na janela também não tinha como. Subiram no teto e abriram o telhado. Se nós lemos aquilo nos evangelhos, parece que foi algo de minutos. Não, levou horas. Carregar o que até a porta onde está muito cheio. É como nessa casa. Não é fácil. Pegar um paralítico e levar na janela não é fácil. Subir no telhado e desfazer telhado. Já imaginaste um telhado que suporta o teu peso, mas tens que abrir um buraco para descer alguém? Levou horas. Como disse o pastor Drake, nós gostamos de ler rápido o que outros viveram devagar. Não, José foi lá, lhe prenderam, andou no poço, depois ficou rei. Não vai acontecer desse jeito contigo. Vai demorar. Porque do tempo que vão te levar de casa até no deserto é muito tempo de sofrimento, é sol. Te meter no buraco é humilhação. Até te vender vão te dar surra. A Bíblia não fala disso, mas esse cara José passou mal, comeu mal, lhe humilharam. Nós só estamos a ver já no palácio, glória. Não viva devagar, porque do versículo 1 ao versículo 2 esse cara passou 1 ano, 2, 3 anos. Muito tempo. É isso. Mas o que faz diferença é que esses homens não pararam, não desistiram. Eles continuaram até que cumpriram com o seu objetivo. Por quê? Porque eram pessoas ousadas. E nós devemos ser ousados. Ouse a fazer o que ninguém mais quer fazer. Receba a responsabilidade e se coloque lá no caminho. Eu me lembro quando decidimos vir para aqui, né? Do Bié. Pessoas falaram, Bié lá, nem conheço tanto do Bié. Só sei que o rio quase nasceu lá, não sei mais nada. Não conheço nada. Vai se meter naquela terra. Aí depois vão te enfeitiçar. Um monte de palavras e informações para te desmotivar. Mas nós entendemos que Deus tinha uma coisa grande para nós. Aleluia. E nós estávamos dispostos a se colocar nessa trilha, porque nós sabíamos que Deus vai cuidar do resto. Então isso é ousadia, irmãos. Lembra da primeira cultura que nós marcamos? Os irmãos mesmo lá, não, epa, esse espaço é muito grande, não dá para fazer no cine, porque aí é muito grande. Não, nós temos que ter ousadia. Pensar o que ninguém mais está a pensar. Não, marcar a primeira formação, vamos cobrar. Não, aqui no Bié não pagam, aqui apareceram. Por quê? Porque nós pensamos e decidimos agir. É ousadia. Se calhar vocês não sabem como é que começou essa obra, mas também é obra de ousadia. O pastor pensou, Deus lhe iluminou, mas deixar um lugar grande, com conforto, com aplausos, com tudo, para ir começar do zero, é trabalho. Mas teve que ter ousadia e começar. Aí a obra começou. Discorrendo do primeiro lugar, mas mesmo assim continuaram. Estão aqui na casa a caloriar, mas também estão aqui. É pensamento de pessoas ousadas, irmãos. Aleluia. Um dia vocês não vão estar mais aqui, vão na Europa, uns caras vão para a glória. Mas o nome vão ficar marcados aqui. Fulano estava lá. Fulano foi o primeiro guitarrista. O irmão Thales mesmo não tinha batuque, mas tocava no bidon. Vai ficar registrado, irmão. Aleluia. Deus deu ousadia para começar. Começa só, avança. Vai começar pequeno, mas o resultado vai ser grande, irmão. A árvore grande que subiu para tirar a fruta não começou grande, começou pequeno. Semente pequena. E antes da semente nascer, primeiro morreu. Está na Bíblia, inclusive. Ela se desfaz, apodrece, depois é que vai germinar. E ninguém tem paciência de esperar isso. Os apressados não têm paciência. Os medrosos nem vale a pena, não vão tentar. Sair, deixar, começar, é muito doloroso. Deixar parentela, deixar conforto, pesa. Mas pessoas que querem fazer história não pensam nisso. Eles querem mesmo ir onde ninguém mais quer ir. Eles querem fazer o que os outros estão a fugir de fazer. Porque se ele fazer e conseguir ter resultados, vai ser caminho para outros também seguirem. Então faça a história, irmão. Se envolva, seja parte da história. E sendo parte da história, também faça coisas que vão te fazer ser parte. Ser lembrado.
A Bíblia diz que as obras vão seguir. Quer dizer que o que nós fizemos aqui vai fazer marca. O irmão falou, não está mais aqui, mas quando olhamos nessa cadeira, lembramos do contributo do irmão. Alguém está aqui. Não, esse irmão foi ganho porque o irmão fulano pregou a palavra. Por quê? Porque uns decidiram ser ousados. Assim como essa jovem. Ela foi ousada. Entrou num lugar que não tinha parte, que não tinha história. Mas marcou e fez história. Segundo elemento, além de ser ousado, é que pessoas que querem fazer história, por vezes enfrentam desprezo. Essa senhora, noutros versículos, noutros livros dos evangelhos, é chamada de pecadora, uma jovem pecadora. Tanto que quando ela se aproximou de Jesus, começaram a murmurar. Se esse aqui não fosse profeta, ia saber que essa moça que estava ali metendo cabelo é prostituta. Como não é profeta, então não está velha, né? Só está mesmo lá gostando de limpar, mas não sabe que essa aqui é prostituta. Quer dizer, aquela senhora não tinha bom testemunho. Ou era conotada como alguém que não tinha bom testemunho. Era desprezada. Era alguém que não tinha boa fama. Mas só que essa moça entendeu uma coisa. É que não importa a minha história. Para Deus não importa a minha história. Porque Ele pode fazer diferente. Como disse alguém, Deus não consulta o nosso histórico para mudar a nossa história. Deus não vai olhar que esse irmão fez aquilo para fazer alguma coisa. Não, Deus não se importa com o que você foi. Só se importa com o que você quer ser para Ele hoje. Não importa o que você fez, o que você passou, como as pessoas te olham. Só importa o que Ele está a olhar para você. Porque Deus olha para nós e não vê o que os outros estão a ver. Ele vê o que Ele quer fazer. E pessoas que querem ver a história também olham assim. Eles não olham para si e veem o que eles têm, o que lhes falta. Eles olham para o que eles vão fazer com Deus. O que eles vão se tornar com Deus. Porque há pessoas que olham, olham assim no cantinho, então minha vida é... Não olham onde você está, olham onde você pode chegar com Deus. Não olham como as pessoas que olham, como te chamam, olha para onde você quer chegar. Eu também me lembro muito disso quando começávamos, éramos bem traquinhos, bem rebeldes, fazíamos tudo errado. De tal maneira que quando nós decidimos abraçar Jesus, e nossa igreja tem esse costume, né? Antes do batismo apresentam os candidatos. E alguém disse, olha, o irmão fulano quando estava aos velhos, ele disse, olha, esse aqui não vão ser batizados. Esse não vai demorar. Dá só 2 meses desse aqui, daqui a pouco ele engravidou. Esse desviou. Que se eles olharam e viram, não, esses caras desconheciam quando eram crianças, eram muito rebeldes, teimosos, não vão longe. Só que Deus não estava a olhar para onde saímos, mas estava a olhar para onde Ele queria nos fazer chegar. Aleluia. Por isso é que você vê que a igreja é algum lugar de ex-prostituta, ex-gatuno, ex-governador, ex-chulo, né? Deus lhe alcançou e fez uma nova história com essa pessoa. E se você quer não fazer história, também não se importa com a tua história. Se importa com a história que você vai deixar para os outros. Eu como essa jovem, mesmo sendo chamada de prostituta, mas ela sabia o que ela queria. Ela sabia onde ela queria chegar. Então a barreira do desprezo não lhe impediu. A barreira dele chamar de prostituta não lhe colocou, bloqueou. Ela foi ousadamente, porque ela sabia que o que eu vou fazer vai mudar minha jornada. Eu contei com essa senhora, ela não olhou o que falaram, ela foi e falou. A outra coisa que ela enfrentou é críticas. As pessoas começaram a criticar, inclusive os discípulos, né? No outro evangelho diz que era mesmo Judas, o que falou, essa moça, então, se ela está gastando é desperdício. Se ela pegar essa oferta e nos dar e nós vender, vamos ajudar o ele pobre. Pessoas pobres só pensam mesmo assim, né? Pessoas pobres só pensam em pobres. Porque pessoa rica está pensando em coisas grandes, está pensando em prosperidade, mas pobres só pensam na pobreza. Só olha para o pobre. Jesus até respondeu, olha, os pobres sempre vão estar aí convosco. Não vão acabar, irmão. Pode ajudar, pode dar sopa solidária. Vão sempre continuar os pobres, não vão acabar. Vamos só orar mesmo, vamos quebrar a pobreza, vai continuar no espírito, irmão. No espírito da pobreza, mas não vai ter pobre na terra. Vai sempre ter. Inclusive os políticos, né? Marx criou socialismo porque não entendeu isso. Não, vamos lutar contra as classes. Vai acabar a classe dos trabalhadores, classe dos proprietários, mas não conseguiu. Por quê? Porque vai ter sempre pobre. Então você não pensa nos pobres, pensa em você ficar rico. É você sair do meio dos pobres. É você sair desse ambiente pobre. Se calhar aquela moça também era pobre.
o tudo que ela tinha, que era muito caro, decidiu doar para Jesus. Colocar aos pés de Cristo, porque ela sabia que o que eu tenho é muito valioso para mim. Mas quem está à minha frente é muito mais do que eu tenho. Então eu vou colocar aos pés dele. Aleluia. Pessoas que querem fazer história são assim. Eles não medem esforço, não poupam esforço quando querem alcançar alguma coisa grande. Se Deus te colocou no coração, dá uma oferta, você dá a oferta. Ninguém precisa te pregar isso, irmão. E nem para pregar para você fazer isso, é para você pensar e você fazer sozinho, né? Porque as pessoas que davam lá nos apóstolos, Deus lhes tocava. Os apóstolos não pregavam isso, não, vamos contribuir. Não, eles entendiam, não, vou vender minha casa para atender os outros. Vou vender minha propriedade para dar para o bem dos outros. Os apóstolos, coisa parecida. E assim prosperavam. Quer dizer, isso parte de cada pessoa. O que nós temos pode ser valioso, mas nós conhecemos alguém que vale mais. Amém. Por isso não nos importa se vamos gastar nossas finanças para realizar a obra de Deus. Não nos importa se vamos ter falta no serviço para fazermos o trabalho de Deus. Não nos pesa se vamos ser expulsos, vamos receber uma outra sanção. Mas o mais importante para nós é fazermos a obra de Deus, irmãos. Acho que muitos conhecem a nossa realidade quando fizemos atividades grandes. Aquilo acaba até o último kwanza da conta. Né? Eu lembro que na última coisa que fizemos, viajamos de Luanda, aquilo era urgência, era sair daqui, porque não tinha mais nada em casa, irmãos. Né? Vamos só viajar, não. Porque não tem mais nada, porque tudo foi doado para atividade. Então, estou falando isso para você perceber que se nós desejamos fazer história, devemos aprender a abrir mão daquilo que está nos pesar, daquilo que nos é de valor, daquilo que sentimos que não, isso aqui é valoroso para mim. Eu posso doar para o meu irmão, eu posso doar para o reino, posso doar para a igreja, posso doar para a causa. E ninguém nos engana, irmãos. Para sair por essa situação que nós nos encontramos, é finanças aqui. Não é outra desculpa. Podemos orar, podemos profetizar, mas temos que doar alguma coisa. E se você quer fazer história, irmão, essa é a tua oportunidade. Aleluia. Há pessoas que, se calhar, quando a obra estava grande, não estavam lá. Porque muitas vezes isso acontece nas igrejas, irmão. As pessoas antigas são os que mandam na igreja, não é? Igreja tradicional é assim, nossa igreja é assim. Os tios que estavam lá desde o início são mesmo chefe. Você não tem boca aí, teu pai é quem? Quem falar? Quem profetizar? Vamos perguntar se teu pai é quem? Vamos procurar a história. Esse pai dele era quem? Fez quem nessa igreja? Não fez nada. Então, disciplina. Porque as pessoas valorizam o histórico, irmão. E o mundo, a Bíblia nos faz lembrar disso, né? Em João, capítulo 4, quando Jesus foi naquele poço, sempre fala sobre isso. Ele foi, sentou no poço e encontrou a mulher samaritana. A Bíblia diz que, nos primeiros versículos, que aquele poço era a herança que Jacó havia dado a quem? A José, seu filho, né? Está lá no versículo 4 de João. Diz que aquele poço era a herança que Jacó dera a seu filho José. Mas se continuarmos a ler para baixo, ainda chama o poço de poço de Jacó. Mas se o poço era a herança que Jacó deu a José, não era mais poço de Jacó, era poço de quem? De José. Só que ainda assim as pessoas continuam a se lembrar que esse poço, mesmo que o pai deu, mas quem deu é o pai. Então é poço de Jacó. Por quê? Porque para Deus mais vale quem dá do que recebe. Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Aleluia. Então o mundo se lembra mais das pessoas que dão em relação às pessoas que recebem. É tipo os pobres. Bué de pobre que Jesus alimentou, bué que receberam, ninguém conhece os nomes dele. Mas os que deram, conhecemos os nomes dele. Porque os que dão sempre são os maiores. Os que a mão que dá sempre está em cima, o que recebe está embaixo. Então aprenda a dar, aprenda a se doar, aprenda a abrir mão de coisas que te valem para fazer alguma coisa que vai valer para tempo, para gerações. Vamos fazer obras que outros vão se lembrar delas. Mesmo nós não estamos mais aqui, mas vão olhar na obra e vão se lembrar do que nós fizemos. E ninguém nos engane. Se queremos marcar história, queremos fazer história, queremos marcar gerações, devemos ser mesmo nós a começar. Podemos contar com apoios externos, pensam, sei lá de onde. Não, mas começa com os que estão lá no trabalho. Os que estão lá com a mão na massa é que devem soar, devem começar. E se calhar não vão terminar, mas pelo menos vão dar um início e outros vão dar sequência. É assim que a obra funciona. É que o pouco que nós temos, o nosso pequeno esforço, se combinarmos, vai fazer uma coisa grande. E essa senhora é alguém que entendeu isso. É que ela mesmo não tendo muito,
Mas o pouco que ela tinha, que era muito para ela, doou. Isso fez com que ela ganhasse destaque. E outra coisa é que essa senhora não procurava lucro. Ela não queria ter lucro. Não estava a fazer isso para amanhã contar a história dele, ou para amanhã falar que ela fez isso. Ela só fez porque ela entendeu que quem estava lá merecia isso. Ela não fez porque queria receber bênção. É como pregação, que as pessoas falam, não, dá, Deus vai te abençoar, meu irmão, isso aqui algumas vezes é mentira, mesmo só para tentar na mente, irmão. Não, vem trazer aqui nos peitos, Deus vai te abençoar, não. O entendimento do Evangelho é você perceber que o que você tem é valer de valor. O que você tem, você até precisa, mas só que alguém que você vai servir é maior do que a tua oferta. Que se você dá, você não vai lhe dar para ficar com dívida para amanhã te recompensar, não. Vai dar porque você entendeu que a pessoa que você dá merece aquilo. Aleluia. Nós não estamos a dar oferta porque vai no céu, não vai, não tem departamento de finanças no céu, não vai lá oferta. Vai ficar mesmo aqui, vamos usar mesmo aqui. Um tesouro celestial, não tem, irmão. Mas nós estamos a dar porque nós entendemos que Deus é maior do que isso. Não estou a ofertar para receber mais. Não estou a dar para amanhã Deus, né? Não dá para colocar de Shekinah no céu, não tem isso, irmão. Mas eu estou a dar porque eu sei que a causa dele precisa disso. Ele não precisa, mas a obra dele precisa. Então eu dou. E se ele quiser, ele vai abrir portas. E algumas vezes as portas que Deus vai abrir não vai ser de finanças. Essa jovem aqui que deu essa oferta cara, esse perfume caro, não prosperou, a Bíblia não fala isso. Mas ela recebeu o alívio da alma. Recebeu uma paz que ninguém mais tinha. Recebeu um destaque que ninguém mais conseguiu ter. Recebeu uma declaração profética que o nome dela seria mencionado todas as vezes que fosse pregado o Evangelho. Isso é maior do que dinheiro, irmãos. Isso é maior do que recebemos algum carro de luxo. Não queremos carro, tem que vir. Mas não é isso que nós queremos apenas. Não é isso o nosso fim último. O fim último que nós nos doamos pela causa do reino não é isso. É nós garantirmos o céu. É nós garantirmos a nossa comunhão com Deus. E nós temos uma bênção para os outros. Aleluia. Porque o que nós doamos não serve só a nós, serve os outros. E a Bíblia sempre diz uns com os outros. Uns com os outros. Por quê? Porque pessoas que fazem história acabam depois afetando outros também para fazerem também sua própria história. Por isso que eu digo sempre, cresça e faça crescer o lugar que te faz crescer. Porque na proporção que você cresce, você vai se perceber que ao teu redor tudo vai crescer. Aleluia. Não tem que tu a crescer, esse fato não está mais a prestar, tem que crescer esse fato, então vou buscar outro. Quando você cresce, tudo ao teu redor cresce. Aleluia. Estás a crescer, tu também tem que crescer contigo. Por isso que se você um dia ver alguém com fato, bem vestido, andar no Lexus, e te falar que minha igreja quer deixar, mas não vai acreditar. Você não estou aí. Não aceito. Duvido mesmo, o sangue de Deus não aceita. Por quê? Porque a aparência desse homem não se encaixa com o lugar onde ele está vindo. Porque quem está desse jeito vestido é porque cultua num lugar que até a ser, né? Como é que se diz? Pode abrir janela, a ser não acaba, né? É exagerado. Porque se você olhar para alguém, você consegue deduzir onde ele está vindo. Por quê? Porque o entendimento é sempre quem está a crescer. O crescimento dele é proporcional ao crescimento de tudo que está ao seu redor. Os discípulos de Eliseu estavam com ele lá em casa. De repente eles viram, não estava lá para esta casa. Temos que crescer. Eliseu nos ordena aí ampliar a tenda. Porque se você cresce, no você também nem crescer. Se você era pequeno, teu sapato pequeno te servia, mas você cresceu, o sapato não cresce. Não serve, não vai caber. Qual a solução? É procurar um maior. Por quê? Porque você cresce, tuas coisas também crescem. Você cresce no espiritual, tudo ao teu redor também cresce. Santidade cresce. Graça cresce. O cuidado do corpo também cresce. Se organiza mais, cheira mais, né? Não anda só aí, tipo alguém que só está aí, né? Mas se organiza. Porque a pessoa diz assim, você olha para ele, não, esse cara não está crescendo. Por quê? Porque você olha para ele, a idade está a aumentar, a estatura está a aumentar, mas ele está sempre assim à toa. Então esse cara não está crescendo. E há pessoas que um dia vão olhar para a televisão e falar, ei, aquele cara meu, que está aí na Assembleia como deputado cresceu comigo. Aquele cara que está aí abrindo igreja grande cresceu comigo. Não, ele não cresceu contigo, irmão, deixa eu corrigir. Ele cresceu ao teu lado. Estava andando junto, ele estava crescendo, você não estava crescendo. Mas ele chegou onde ele está e você ficou onde você está. Então cresça. E se você crescer, cresça também tudo ao teu redor, se organiza mais. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus crescia
E em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens. Sabedoria crescia, graça crescia, estatura também crescia. Então devemos crescer. Se nós desejamos fazer coisas grandes para Deus, devemos crescer. E se nós fizermos mesmo coisas para Deus, nós marcamos a história. O que nós fizemos vai abençoar também os outros. Você plantou uma árvore hoje, você que plantou, mas os frutos também vão servir para muita gente. A sombra vai servir para muita gente. Então devemos fazer coisas grandes. Porque devemos olhar para uma geração que está aí para vir. Como disse uma vez, devemos deixar marcas. Quem foi marcado por Jesus vai deixar marcas que vão marcar outros para Jesus. Quem conhece a história de Billy Graham sabe isso. Aquela história muito famosa do quando era criança, né? Foram visitar uma casa, a casa do missionário John Wesley, e entraram nos compartimentos todos, né? A sala dele, porque John Wesley foi um pregador muito famoso. E muitas escolas missionárias da Inglaterra iam lá sempre, os Estados Unidos vinham, visitavam a casa dele, ficou tipo uma espécie de museu. E viu um grupo de estudantes americanos, entraram lá e foram visitando a casa do famoso Wesley. Olha, aqui onde ele comia, aqui onde ele dormia, aqui onde ele banhava, aqui onde ele entrava num quarto, né? E olharam, o rapaz entrou e viu um tapete em uma sala. E no tapete tinha 2 marcas no chão. E perguntou ao professor, essas marcas aqui, o que ela representa? Como é que ela parou aí? Disse, aquele cara, Wesley, quando ele vinha nessa casa, ele ficava em muitas partes das casas, quarto, casa de banho, mas aqui é onde ele passava mais tempo. De joelhos nesse tapete e orava durante horas. E Wesley é conhecido como um homem de oração, um homem do fogo de oração. Ele ficava horas a orar naquele tapete, que depois o tapete ficou com marcas mesmo, marcou, né? Gastou aí duas bolas aí no chão. 2 marcas. Aí eles visitaram a casa e depois saíram. Quando subiram no carro para partir, o prof notou que vai faltar um estudante. Onde é que está o... Qual é o nome desse cara? Billy Graham. E onde está o Billy? Saiu, entrou na casa, foi na sala, foi no quarto, nada. Depois se lembrou daquele quarto onde eles viram no fundo, foi lá e encontrou jovens deitados com os pés naquelas marcas. Se prostrou lá, disse, Deus, o que fizeste com aquele homem, faça de novo. Faz de novo, faz de novo. Anos passou, aquele jovem cresceu, tornou o que nós conhecemos como Billy Graham, o maior evangelista dos tempos modernos. Homem que fez cruzadas e cruzadas atrás do mundo inteiro e ganhou muitas pessoas para Jesus. Por quê? Porque o homem foi marcado por Cristo, deixou marcas que marcou outro, que foi marcar também outros. E vai marcar outros e assim a obra vai continuar. Por quê? Porque pessoas que vão fazer história vão deixar marca da sua história, que vai abrir portas para outros também seguirem a sua história. O pastor Pedro já fez a parte dele, nos marcou. Também façam e marquem outros e assim vai seguir. Por isso é que no reino não existe a minha visão, não, é minha visão, não mistura porque minha visão, não tem a tua visão, tem a visão de Jesus, que recebeu de Deus, que deu nos apóstolos, os 12 deram nos outros, e assim foi seguindo até nós. Então vamos seguir, vamos deixar nos outros e vai avançar. Então é sequência da história de Cristo. Cada um nessa história vai construir sua própria história. Da maneira como ele vai ser marcado, vai deixar marcas para outros também. Billy Graham deixou marca do evangelismo, das cruzadas. Spurgeon deixou marca da exposição bíblica, da pregação eloquente. E assim vai, todo mundo vai fazer a sua parte. Também nós precisamos fazer a nossa. Mas para deixarmos uma história, para fazer uma história que vai fazer história, devemos começar já hoje. Então semeia, se doa, paga o preço, fecha os ouvidos para críticas, apenas avança. E é assim que vai ser. Uns olham, não, porque nós hoje temos um padrão de definir as coisas muito estranho, né? Igreja crescida é quando está cheia, muito de membro. Não, tem que crescer até naquele nível, mas não começa naquele nível. Começa pequeno. Quem começa grande, esse é duvidoso, é estranho. Começou hoje, vemos já uma nova, ele já está cheia, né? Tipo, papai especialista, só chegou hoje no dia já tem mais de gente. Não é de Deus aquele crescimento. Está mesmo cheio, mas não está lá cheio por Deus. É como se vê no corpo, né? Se você quer ter corpo grande, faz exercício, o corpo vai ficar grande. Mas isso vai levar tempo, sacrifício, né? Jejuns ou então selecionar comidas. Mas se quer ter corpo grande de um dia para a noite, vai meter jarda. Vai inflamar, né? Está cheio. Jardou. Também a boia da igreja enjardada. Bem cheio, mas é jarda. Só está cheio, mas não tem saúde aí. Só está cheio de gordura. Não tem jejum, não tem oração, não tem santidade, não tem Cristo, mas bem cheio. Tem muita igreja assim. E muitos hoje não olham para isso, não só querem já ter coisa de povo. Crescimento do reino não é crescimento familiar apenas, porque aqueles estavam crescendo assim.
Esses dois casaram, fizeram filho, o filho dele casou com o irmão fulano, também fizeram filho. Não, vai encher. Não é assim que o evangelho cresce. E o evangelho cresce com aquele termo que o governo não gosta. É proliferação, é sair, ganhar outros, se espalhar. Você vê as igrejas grandes, tradicionais, não, essas igrejas, essas igrejinhas. Por quê? Porque eles gostavam de muita gente, mas não começou assim. Hoje eles se acomodaram porque está crescendo com famílias. Mas no passado vieram missionários e pregaram, andaram, soaram. Começou pequeno e está crescendo. Nós também estamos começando assim. Não precisamos ser como eles, mas temos a nossa própria história. Não, eu não vou naquela igreja, eu vou na igreja histórica. Uma igreja histórica fez história, nós também estamos a fazer a nossa própria história. Podemos não ser a geração que vai ter templos grandes, mas podemos ser o começo da geração que lá para frente vai ter isso. Aleluia. Então começa, faça a história, paga o preço, se doa. Mas não fique de fora. Estamos na história de Cristo, a fazer a história que Ele nos mandou, mas nessa história, cada um vai ter o seu próprio nome também. Esse fez aquilo. Como disse Paulo, os apóstolos fizeram, mas eu fiz mais do que todos eles. Por quê? Porque a graça estava comigo e me moveu isso. Só que não era só graça, era também esforço de Paulo. Ele fez mais, ele queria ir mais além e fez. Então faça a tua história. Estamos aqui na história da apóstolo de fé, mas nessa história tem histórias do Francisco, tem a história do Hermenegildo, tem a história de muitos aqui. E isso vai continuar até as próximas gerações. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a entendermos isso e a começarmos a caminhar nisso, irmão. Faça a tua história, marque a tua geração, não fique distraído. Teu nome não pode se apagar como qualquer nome, tem que ficar registro de que esse fez isso. Eu só estou aqui porque esse me ajudou. Eu só cheguei aqui porque o fulano me ensinou. Recebi daqui, recebi dali, e estou a crescer. E quando eu crescer, eu vou fazer a mesma coisa com os outros, porque o meu crescimento vai abençoar os outros. Eu sempre digo, quem ficar no meio dos gigantes, não vai no grupo dos gigantes. Olha os pequenos que estão no teu redor, te ajuda a ficarem grandes. Se ficarem grandes, ficarás no meio dos gigantes. Aleluia. Então Deus te fez, faça os outros. Você recebeu, dá para os outros. Você cresceu, faça crescer os outros. E faça crescer o lugar que está te fazer crescer. Para que esse lugar seja terreno para o crescimento de outros também amanhã. Então que Deus nos faça isso. Que Deus nos ajude a entendermos isso. E a começamos a falar a história. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.